Então, galera, no vídeo anterior a gente viu como fazer uma tela de cadastro utilizando o modal aqui com os componentes do Quasar. Agora, só a título de exemplo mesmo para vocês verem como funciona, vou criar aqui agora o botão para deletar um desses usuários aqui da lista, ok? Então, para fazer isso eu pensei em colocar aqui no lado direito aqui da listagem, do item na lista, colocar um botãozinho para remover esse usuário, ok? Então, vamos pesquisar aqui. Botão a gente já sabe fazer, a gente só tem que ver como que a gente coloca um elemento no lado direito ali do componente no Quasar, nesse componente de lista do Quasar, beleza? Então, vamos voltar aqui no componente de lista. Vamos achar ele aqui, List and List Items. E eu lembro bem que quando a gente viu essa lista de itens, ele tinha aqui um componente QItemSide, que é esse componente aqui, que é justamente para colocar alguma coisa do lado de um item em uma lista, ok? Vamos olhar o exemplo aqui. O exemplo básico aqui do Quasar, que esse exemplo mesmo ele já tinha um ItemSideWrite aqui, ó. Então, aparentemente, para colocar um item do lado direito, é só pegar esse componente que é ItemSideWrite e colocar depois do nosso item main, beleza? Então, vou voltar aqui na nossa listagem e aqui no QItemMain eu vou colocar depois dele um QItemSideWrite, ok? Esse QItemSide vai ser, vou botar, e o que vai estar dentro dele vai ser um botão. A gente já aprendeu como faz botão, é o QBTN, ok? Fecha aqui o componente, bota uma label do botão. Só que eu acho que uma label vai ficar muito ruim, porque vai ficar um textão no meio do item, não fica legal. E a color aqui também não. Vamos ver uma cor aqui. Vamos pesquisar aqui na documentação do Quasar. Aqui, Color Palette. Ele tem uma paleta de cores. Então, tudo que você quiser de cor é só olhar aqui. Eu vou usar esse Negative aqui, que é um vermelho, que é uma cor bem comum em componentes de deleção, né? No botão de deleção. Então eu vou colocar aqui Color Negative. Aí já ficou vermelhinho. Só que eu não quero escrever esse texto ou apagar aqui. Eu quero botar um ícone. Para colocar um ícone no botão, o Quasar tem um exemplo aqui. É só colocar um icon. Bem aqui, ó. Colocou um icon, ele já vai renderizar um ícone ao invés de um texto. Agora, qual ícone a gente coloca? Para ver os ícones do Quasar, aqui, Icons. Os ícones que o Quasar usa são os ícones do Material Icons, que é uma folha de estilo da Google, do Android, para criar componentes mesmo mobile. E ele tem alguns ícones prontos aqui que é só usar, e o Quasar ele já tem isso integrado automaticamente. Então qualquer ícone que tiver aqui no Material Icons, você consegue usar, beleza? Vamos pegar um aqui, acho que tem um de lixeira, aqui ó, Delete, um ícone Delete, que é justamente o que a gente quer, para apagar alguma coisa. Então, se eu colocar esse ícone Delete, ficou ali a lixeirinha, olha lá que bonitinho. Só para deixar mais bonitinho, vou colocar um botão arredondado, tipo esse daqui do exemplo. Para fazer um botão arredondado, é só colocar esse round aqui no botão, beleza? Então, no nosso botão aqui, vou colocar um round, beleza? Colocou o round, o botão vai ficar arredondadinho, fechou? Então, a tela já está pronta, o HTML, agora a gente tem que botar a ação desse botão. Quando a gente clicar aqui, ele tem que apagar esse botão, esse elemento aqui da lista,
ok? Então, vou quebrar a linha aqui para ficar mais legível e vou colocar um @click, nosso famoso @click. E aqui a gente vai deletar um usuário, beleza? E qual usuário? Tem que ser o usuário da lista, porque como aqui a gente pode ter vários elementos, vou colocar aqui mais uns usuários. Tá bom, 2 tá bom. Então, como a gente tem, por exemplo, aqui 2 usuários, qual usuário que eu tenho que apagar? O botão tem que fazer a ação para o usuário do item que ele está no momento, certo? Como a gente está fazendo um VFOR, o usuário corrente é esse user aqui, beleza? Então, esse user a gente coloca ele aqui, passa ele como parâmetro para essa função delete user. Então, aqui no nosso methods, vou criar um delete user, que vai receber um usuário, que é para ser deletado. E aqui a gente tem que tirar esse objeto dentro da nossa lista, do nosso array que está aqui no data, ok? Então a gente tem que descobrir um método, uma função JavaScript que tira elemento da lista, ok? Vou apagar aqui. Vamos pesquisar aqui, remove element from list, JavaScript. Tem o push. Vamos ver se tem um jeito mais simples. Tá, pelo jeito aqui, já 2 pessoas recomendaram. Vamos tentar pegar o índice desse elemento no array e remover o índice com a função splice, ok? Então a gente vai fazer um index of. Então a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o index desse usuário. Então a gente vai pegar o nosso array e dar um index of user. Ou seja, eu estou pesquisando qual o índice desse usuário que eu recebi como parâmetro nesse array para eu poder apagar esse índice, ok? E para apagar, a gente usa o splice. Então a gente vai fazer um array this.users, é o nosso array, .splice, esse índice, certo? Vírgula 1. E a gente só vai fazer isso se esse índice existir, certo? E a função indexOf do JavaScript, ela retorna -1 se o objeto não foi encontrado, ou seja, se ele não achou esse objeto dentro do array. Então, se o index for maior que -1, a gente vai fazer isso aqui, beleza? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Acho que ele apagou meus dados. Vou cadastrar mais um. Se eu apagar aqui, ele removeu o elemento e aqui também. Então, nossa funcionalidade de deleção funcionou, ok? Então, era isso. Eu queria mostrar para vocês como fazer mais um pouquinho aqui com o Quasar, beleza? Eu não vou fazer a tela de edição dos dados de um usuário, vou deixar isso aí como desafio para vocês tentarem fazer, ok? Então, até a próxima.